O canal Ele Está Voltando apresenta: se não fosse descoberto, ninguém acreditaria. Ninguém acredita que a Bíblia é verdadeira, certo? Errado. Aqui estão 5 descobertas arqueológicas que provam que a Bíblia é verdadeira. Número 1. A Piscina de Siloé. A Piscina de Siloé, ou Reservatório de Siloé, é uma das passagens mais famosas de toda a Bíblia. Jesus percebe que um cego estava sentado ali, então ele se ajoelha e fica à sua altura. E então Cristo faz algo bastante incomum. Ele cospe no chão e depois cria uma espécie de argila com os dedos. Ele pega aquele barro e unge nos olhos do cego e diz: vai lavar-se nesta piscina, a piscina de Siloé. O cego obedece e imediatamente aqueles olhos cegos podem ver de repente. Mas aqui está o que é interessante. Até muito recentemente, os céticos costumavam dizer: onde está essa piscina de Siloé? Isso nem existe. Bem, em 2004, um grande cano de drenagem em Jerusalém precisava ser consertado. Então, os trabalhadores de construção civil começaram a cavar o solo para tentar resolver o problema. Enquanto aprofundava a escavação, notaram algo muito peculiar. Viram alguns grandes degraus de pedra. Então, eles chamaram 2 arqueólogos, Ronnie Raitt e Eli Shukron. E quando esses 2 homens viram o que havia sob o solo, enquanto se abaixavam ainda mais com outros arqueólogos, descobriram vários degraus e uma piscina de 69 metros de comprimento. Mas como sabemos que esta piscina é a piscina de Siloé? Bem, há 2 pistas. A primeira é esta: foi encontrada na cidade de Davi, próximo ao Monte do Templo, exatamente como nos diz a Escritura. E a segunda pista é esta: bem no final desta piscina estava o túnel de Ezequias, que é algo que o rei Ezequias cavou como um sistema de irrigação. Novamente, assim como a Bíblia nos diz. Número 2. Inscrição de Pilatos. Não faz muito tempo que as pessoas duvidavam da existência de Pôncio Pilatos. Este é o homem que oficiou o julgamento do Senhor Jesus Cristo. E quando ele olhou para a vida de Jesus, ele disse: não encontro culpa neste homem, porque Jesus foi o único a ser moralmente perfeito. Mas depois de 1961, ninguém ousaria questionar a realidade dessa pessoa real, Pôncio Pilatos. Maria Teresa estava cavando em um antigo teatro romano antigo em Cesareia, Israel, quando encontrou uma rocha calcária esculpida. Desde que a rocha leu estas palavras ao Diz Augustus est Tiberium, Pontius Pilatus, praefectus Iuda eae, feticid e dicavit. A tradução para o português: para o divino Auguste, este Tiberium, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicado este. Posteriormente, a inscrição foi datada para garantir que era totalmente legítima, e o período de tempo remonta a 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo, os anos em que Pôncio Pilatos estava ativo. Mas agora também é importante notar que também existem algumas moedas de Pilatos de bronze antigas, que também foram descobertas que datam de 29 depois de Cristo. Número 3. Estela de Teudan. Agora, a maioria dos estudiosos da Bíblia concordaria que esta é a descoberta mais devastadora de todas as descobertas arqueológicas da história bíblica. Eu me pergunto se perguntei a você: além de Jesus Cristo, quem é o maior rei da Bíblia? Quem você diria? Acho que a maioria de vocês diria Rei Davi. Um rei que tinha um reino vasto, enorme e expansivo. Um rei que era tão grande que era o maior guerreiro que de sua própria linhagem veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E no entanto, por muitos anos, houve falsas alegações espalhadas pelo mundo de que Davi era apenas um personagem de fantasia, que esse homem Davi não existia. E novamente, a Bíblia não podia ser historicamente precisa. Mas em 1993, um arqueólogo descobriu a inscrição cananeia em Teudan, norte de Israel. A pedra, que foi escrita em aramaico, remonta ao século IX a.C., e o provável candidato por trás dessa inscrição provavelmente é o rei Hazael, pois descreve sua vitória triunfante sobre Jeroham, filho de Acabe, que era da casa de Davi. Na verdade, esse confronto também está registrado na Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. Então aqui temos um documento bíblico extra, uma fonte fora da Bíblia que prova que Davi era uma pessoa real. Número 4. A inscrição de Erasto. A Bíblia diz em Romanos 16, versículo 23: Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Na verdade, só vemos falar sobre Erasto algumas vezes na Bíblia, mas acredita-se que este homem que era tesoureiro também fazia parte dos 72 que Jesus enviou em Lucas 10.
Agora dê uma olhada nisso. Em 1929, um arqueólogo descobriu esta inscrição e acredita que data-se de 50 depois de Cristo. Lê-se que Erasto, em troca de seu cargo de edil, colocou este pavimento às suas próprias custas. O fato de que esta pedra de pavimentação foi encontrada em Corinto, o lugar onde Erasto era funcionário público, e o fato de Erasto ser tesoureiro, o que significa que ele tinha um pouco de dinheiro sobrando no bolso, então ele realmente poderia pagar um pavimento, que é algo que eu estou supondo que você e eu provavelmente não poderíamos fazer. O fato de que tudo isso veio junto, isso realmente me convence. E eu pessoalmente acredito que esse é o mesmo Erasto a quem o apóstolo Paulo se refere várias vezes em suas cartas. Mas para você, o que você acha? Você acha que este é o mesmo homem? E você acha que essa inscrição ajuda a dar credibilidade ao fato de que a Bíblia realmente estava escrevendo sobre pessoas reais que existiram em um tempo real, e não apenas personagens fictícios, como o cético ou o ateu, de que podem nos acusar? Número 5. Areópago ou Colina de Marte. Agora eu sei que você está pensando, isso não é uma descoberta arqueológica. E você está certo, não é. Mas isso prova o ponto que estava defendendo. Este não é um lugar falso. Não estamos falando de personagens fictícios. Estamos falando de pessoas reais, em lugares reais, em um tempo histórico real. A Bíblia diz que, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Atos 17, 22. E alguns de vocês acham que nós cristãos somos muito supersticiosos. Mas você percebe que Atenas é um lugar real. Alguns de vocês podem estar assistindo a este vídeo em Atenas ou já estiveram lá. Estes são tempos reais, que aconteceram fatos com pessoas reais. E muitas pessoas pensam que as pessoas que escreveram a Bíblia comeram algo um pouco suspeito, e isso mudou suas mentes. Mas se você a ler, se realmente reservar um tempo para ler este livro, perceberá que é um livro racional escrito em um momento histórico real nesta terra. E eram pessoas reais, como você e como eu. Agora me escute, acredito que se você conhecesse o verdadeiro Paulo, o mesmo Paulo que pregou em Areópago, acredito que ele diria isso a você: senhor ateu ou senhora cética, a Bíblia diz que, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Romanos 1:20. Amigos, acho que vocês sabem que Deus existe. Acho que você sabe, como Paulo disse, que você não tem desculpa. Quando você olha ao redor, toda a natureza, toda a beleza, você tem que dizer que existe um Criador que fez tudo isso. Então por quê? Por que você ignora este livro factual? Por que você tenta deixá-lo de lado para nunca pensar nisso? Por que você nunca quer descobrir quem é esse homem Jesus Cristo? Por que você fará qualquer coisa? Qualquer coisa, vai a qualquer lugar, mas nunca vai a uma igreja onde o evangelho é pregado? Eu vou te dizer o porquê. Porque você sabe que se encontrar o Senhor ressuscitado, as coisas terão que mudar. Você terá que desistir dos pecados que ama e terá que perceber que não é você quem manda na sua vida. Jesus Cristo é o chefe da sua vida. E você precisa dobrar os joelhos a Ele e obedecê-lo como Senhor. Mas novamente, posso ouvir exatamente o que alguns de vocês estão pensando. Você está dizendo: eu só preciso de mais evidências em todo este vídeo que você não me deu nenhuma evidência. Por que Jesus Cristo não pode? Se Ele realmente quer que as pessoas acreditem nele, por que Ele não pode simplesmente aparecer no céu por apenas 5 segundos e gritar com a voz mais alta para mim? Por que Ele não pode dizer que sou real? Então, eu coloco minha confiança em Jesus Cristo. O que posso dizer? Não quero ofender ninguém, mas acredito sinceramente que, mesmo que isso acontecesse, você continuaria teimoso. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo disse: mesmo que as pessoas me vejam pregado naquela cruz e depois ressuscite no 3º dia, elas ainda não acreditarão. E isso era uma profecia, uma previsão, e realmente se tornou realidade. As pessoas viram com seus próprios olhos o Cristo crucificado. Eles o viram dias depois, ressuscitado dos mortos. E ainda diziam: não quero pôr a minha confiança neste homem, o Jesus. Pessoal, a Bíblia não está errada quando diz o verdadeiro crente, ele anda por fé, não por vista. E eu estou perguntando a você agora mesmo, você está disposto a andar pela fé e não pela vista? Não sei se você já ouviu falar do homem chamado Tomé. Tomé era um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo e infelizmente ele não estava lá quando os discípulos foram ao túmulo pela primeira vez, quando todos os discípulos estavam agitados e felizes, dizendo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Tomé não acreditou neles.
Ele disse: a menos que eu pegue meu dedo e coloque nas marcas de suas mãos onde foram perfuradas, não vou acreditar. E enquanto Tomé está falando, o Senhor Jesus Cristo aparece bem no meio e ele diz: Tomé, sou eu. Vamos, pegue seu dedo e coloque na minha mão. Sim, eu, o Filho de Deus, o glorioso que lançou as estrelas no espaço, que criou o universo. Estou disposto a ser examinado por um ser humano como você. Você pode me tocar, pode me examinar, porque quero ajudá-lo a acreditar. E aquele mesmo Senhor Jesus Cristo, que estava disposto a ser tocado por Tomé, é o mesmo Senhor. Ele diz: eu quero ajudá-lo a acreditar. Eu quero que você examine as evidências e acredite em mim, o Filho de Deus. Mas Jesus também disse outra coisa naquele dia. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículo 29. E eu me pergunto se há pessoas assistindo isso agora. E embora você não estivesse lá, embora você não tivesse visto o Senhor Jesus Cristo crucificado no Calvário, você está dizendo: eu sei que meus pecados foram perdoados naquela cruz. Eu sei que o sangue de Jesus Cristo lavou meus pecados. Mas eu sei que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E eu sei que Ele está preparando uma mansão no céu para mim agora. E eu tenho uma esperança além do túmulo. E um dia Ele voltará. Se é você, a Bíblia diz que você é abençoado. E se hoje você está olhando para a evidência e está olhando para este homem, o Senhor Jesus Cristo, e se sente como se o próprio Cristo estivesse falando com você agora, eu imploro a você: veja o mesmo gentil Salvador, aquele que disse calmamente a Tomé: pegue seu dedo e coloque em minhas mãos, e pegue sua mão e coloque no meu lado e creia. Você pode ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo: acredite em mim. Eu imploro a você: não olhe para o outro lado, mas venha a Cristo agora mesmo. Se você ainda não se inscreveu, considere se inscrever. Estou muito grato por você ter assistido hoje e adoraria vê-lo novamente. Deus abençoe a todos e obrigado por assistir.